Minha irmã vai se casar com meu ex, que me traiu várias vezes. Ela quer que eu seja sua dama de honra e minha família está me ameaçando de me afastar se eu não for. Meu ex-namorado Jake era um cara muito inseguro, com problemas de autoestima e, portanto, procurava muita validação nos outros. Estivemos juntos por apenas um mês quando ele me traiu pela primeira vez, mas como uma tola, eu o perdoei pensando que ele iria mudar. A segunda vez que ele me traiu foi quando descobri que ele tinha mantido contato com sua ex-namorada durante o primeiro ano de nosso relacionamento. Ele constantemente enviava mensagens elogiosas, elogiando sua beleza e fazendo comentários pessoais como sempre achei que seus aparelhos dentários te faziam fofa, mesmo quando você os odiava. Quando confrontei, ele justificou dizendo que ela tinha baixa autoestima, assim como ele, e queria ajudá-la a se sentir melhor consigo mesma. O terceiro incidente ocorreu quando ele estava me mostrando algo em seu telefone e apareceu uma notificação de uma garota. Eu não teria pensado muito nisso se não fosse pelo fato de que ele rapidamente a descartou dizendo não se preocupe, ela é feia. Um comentário estranho para se dizer sobre uma garota aleatória que lhe enviava mensagens. Mais tarde, quando ele saiu, peguei seu telefone por um momento e vi algumas mensagens afetuosas que haviam trocado. Não consegui ler todas antes que ele pegasse o telefone de volta e deletasse tudo. Ele insistiu que ela era apenas uma velha amiga, afirmando que não falava com ela há muito tempo. Ele se desculpou e a bloqueou, então decidi não dar mais importância. Um mês depois, ele começou a inventar uma história sobre ir jantar com sua irmã, mas pude perceber que não era verdade. Ele mentiu na minha cara quando voltou, falando sobre como sua irmã estava indo bem e assim por diante. No entanto, graças ao Google, soube onde ele tinha estado. Claramente ele tinha ido a um encontro e ficou na casa dela até a 1h da manhã. Esperei uma semana para que ele me confessasse, mas ele não fez. Sugeri que sabia algo sobre sua suposta reunião com sua irmã e dei outra chance para ele me contar a verdade. Sabendo que estava pego, ele finalmente admitiu que tinha ido jantar com uma garota que conheceu online, negando ter ido à casa dela ou pagado o jantar. Dei-lhe as provas que tinha, mas ele continuou negando toda a verdade. A próxima vez que ele me traiu foi cerca de 4 anos no nosso relacionamento. Tínhamos nos tornado bastante abertos com nossas mensagens quando usávamos nossos laptops ou telefones perto um do outro, mas quando se tratava dessa garota em particular, ele evitava abrir suas mensagens no Facebook e WhatsApp quando eu estava por perto. Mais uma vez questionei-o e ele insistiu que não estava acontecendo nada. Confiando nos meus instintos e conhecendo seu comportamento passado, decidi espionar mais uma vez. Para minha consternação, descobri que ele estava enviando mensagens explícitas. Ao confrontá-lo, ele desabou, se desculpou e a eliminou de seus contatos. Após esta revelação, ele também admitiu que tinha um vício em pornografia. Fiquei chocada ao ouvir isso e decidimos ir à terapia para resolver esses problemas. Tivemos algumas sessões tentando aprofundar as causas de seu comportamento, nossa comunicação começou a melhorar e o relacionamento viu mudanças positivas. Felizmente, quando ele conseguiu um emprego, tivemos que interromper nossas sessões. Seu trabalho exigia que ele trabalhasse no local, bem longe, então ele ficava fora 5 noites por semana. Um fim de semana, quando ele voltou, talvez cansado da viagem, não foi tão cuidadoso em esconder seus rastros. Vi uma série de chamadas que ele tinha feito para 2 mulheres diferentes todos os dias que ele estava fora. Mais uma vez, esperei um dia inteiro para ver se ele me contava o que estava acontecendo. Quando ele não fez, confrontei-o. Ele imediatamente negou ter feito chamadas, perguntando: "Você tem provas?" Embora eu não tivesse provas naquele momento, sabia o que tinha visto. Na noite seguinte, quando ele adormeceu, fiz uma busca profunda em seu telefone e, felizmente, descobri todas as mensagens que ele tinha com as 2 garotas na lixeira dos últimos 30 dias, já que é o que a lixeira guarda. Ele havia falado com elas da mesma maneira que falava comigo e prometia todas as coisas que me prometia. Disse à garota número 2 que ela era a garota perfeita para ele e que queria levá-la para jantar depois que ele voltasse. Agora tinha as provas para confrontá-lo. Na manhã seguinte, acordei com ele chorando ao meu lado. No começo, pensei que ele tinha descoberto que eu tinha encontrado as provas, mas ele me disse que tinha tido um pesadelo sobre nossa separação e estava chateado pensando que eu iria deixá-lo. Meus olhos se estreitaram suspeitosamente e abri todas as mensagens que ele tinha com aquelas garotas. Li-as em voz alta enquanto ele chorava e expressava seu arrependimento. Desta vez, eu estava tão chateada que comecei a rir lendo suas mensagens em voz alta porque não podia acreditar como alguém que continua dizendo que me ama pode continuar me traindo tantas vezes. Como ele podia mentir na minha cara? Senti que se não tivesse encontrado as provas, ele teria continuado a negar essas acusações e eu nunca teria descoberto a verdade. Tivemos uma grande briga e eu estava pronta para deixá-lo, mas então ele se ajoelhou chorando e implorando, dizendo que me amava e o quanto ele sentia muito. Ele me disse que estava doente e não podia imaginar sua vida sem mim.
Eu realmente o amava cada vez que ele chorava. Meu coração se partia, apesar de toda a dor que ele me causou. Continuava afirmando que simplesmente não podia evitar, mas queria trabalhar em seus problemas. Ele me disse que me amava e que não podia esperar para se casar comigo um dia. Embora soubesse que ele estava me fazendo de tola toda vez que me traía, mentia na minha cara e quebrava suas promessas, eu realmente queria acreditar nele. Parte de mim pensava que tínhamos chegado tão longe e construído uma vida juntos. Tínhamos passado por muitas coisas juntos e nos apoiamos mutuamente em momentos difíceis. Ao mesmo tempo, também nos divertimos muito juntos. Ele me fazia rir todos os dias. Sempre senti que estaria deixando muito para trás, por isso decidi ficar e disse-lhe que esta era a última chance que tinha para me provar que podia mudar. Ele começou a trabalhar em si mesmo e durante 1 ano e meio a 2 anos depois disso, tivemos um relacionamento mágico. Ele não escondia mais seu telefone e realmente se esforçou em nosso relacionamento. Mas de repente, no último ano de nosso relacionamento, notei que seu humor voltou a cair e seu comportamento começou a mudar. Ele ficava acordado até tarde com seu telefone e se tornou distante, e então de repente se mostrava excessivamente afetuoso. Isso continuou por cerca de 2 semanas e meu instinto me dizia que algo estava errado. Apesar de não ter espionado desde nossas sessões de terapia, não podia deixar de sentir que algo estava errado. Um dia ele foi ao banheiro e deixou seu telefone debaixo do travesseiro. Quando verifiquei, estava aberto na tela usada apenas minutos antes. Para minha surpresa, descobri uma nova conta no Discord onde ele estava conversando com 8 garotas aleatórias e uma amiga com quem estava falando online. Anteriormente eu tinha perguntado sobre essa amiga quando ele se comunicava com ela todos os dias ao redor do tempo em que comecei meu novo emprego. Ele me explicou que era apenas uma garota do Reddit que conheceu em um subreddit de fazer amigos. No entanto, descobri que eles estavam conversando há muito tempo e ele havia revelado tudo sobre nosso relacionamento. Ele também tinha enviado vídeos dele, mas ela nunca compartilhou imagens, então eu não tinha ideia de como essa garota era. Fiquei tão irritada que tivemos uma briga aos gritos. Ele me acusou de violar sua privacidade ao verificar seu telefone e eu o acusei de me usar durante todo o nosso relacionamento. Finalmente, ele admitiu que tinha desenvolvido sentimentos por essa garota durante o último ano e estava começando a se envolver emocionalmente com ela. Ele me disse que eventualmente me confessaria, já que queria terminar comigo de qualquer maneira. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo enquanto ele continuava dizendo que queria ver se ele e a garota poderiam ter um futuro juntos. Durante todo o nosso relacionamento, apesar de toda a dor que ele me causou, sempre me agarrei à esperança de que as coisas melhorariam para nós. Passamos por ciclos de reconciliações e rupturas, cada vez pensando que seria a última. Mas agora, ele estava me deixando por uma garota que conheceu no Reddit. Enquanto me sentava ali atordoada, Jake continuou expressando que sentia que era justo para ambos terminar nosso relacionamento, já que não podia continuar nosso relacionamento enquanto tinha esses sentimentos conflitantes por outra pessoa. Ao ouvir suas palavras, senti lágrimas nos olhos enquanto era forçada a aceitar que o relacionamento que construímos ao longo de 7 anos estava agora desmoronando. Terminamos e eu senti todo tipo de emoção, perda, medo, raiva e como se tivesse sido usada. Apesar da dor, meu coração não podia deixar de doer, dividido entre o amor que tinha por Jake e a forma como ele me traiu. Avançando 5 meses após a separação, e enquanto ainda tento me curar e seguir em frente, minha irmã mais nova anuncia que vai se casar. Fiquei surpresa ao ouvir a notícia, já que nem sabia que ela estava saindo com alguém no momento. Quando perguntei sobre isso, ela me convidou para almoçar para me contar sobre seu noivo. Aceitei e esperei ansiosamente o dia para ver minha irmãzinha. Quando finalmente chegou o dia, me encontrei com minha irmã Lisa para almoçar. Ela parecia estar nas nuvens enquanto falava sobre seu noivo, compartilhando histórias sobre como se conheceram e se apaixonaram. No entanto, à medida que o descrevia, fiquei cada vez mais desconfiada e meu coração afundou quando finalmente mencionou seu nome, Jake. Sim, meu ex-namorado de 7 anos, Jake, era seu noivo. Não podia acreditar e perguntei se ela estava brincando. Minha irmã sempre foi seletiva quando se trata de relacionamentos. Apesar de ser popular no ensino médio, com muitos admiradores, ela nunca se apressou em entrar em um romance. Escolheu permanecer solteira por muitos anos. Portanto, não podia acreditar que ela havia decidido sair e agora se casar com meu ex-crescendo. Sempre fui próxima da minha irmã, mas nunca pude dizer-lhe a razão exata do meu término com Jake. Na verdade, sentia-me envergonhada pelo que ele me fez passar, e tinha certeza de que se ela soubesse toda a verdade, não estaria passando por isso. Comecei a perguntar-lhe se ela sequer sabia no que estava se metendo. Ela sorriu com um ar de superioridade, dizendo-me que sabia exatamente no que estava se metendo. Minhas sobrancelhas se franziram em confusão enquanto ela revelava que ele estava lhe enviando mensagens de texto. A garota misteriosa com quem ele disse ter formado conexões emocionais. Meus olhos se arregalaram ao perceber que ela era a mulher por trás do nosso rompimento.
Minha irmã continuou explicando como eles se encontraram nas páginas do Reddit e começaram a conversar. Ele sempre soube que ela era minha irmã, mas ainda assim escolheu se envolver com ela de maneira inadequada. Ela mencionou que já haviam passado 5 meses desde minha separação de Jake, por isso esperava que eu já tivesse superado. Por isso tinha decidido anunciar seu noivado a todos. Continuou dizendo que quando revelou o noivado ao resto da família, eles insistiram que ela falasse comigo primeiro. Sua diretiva era clara, minha presença era crucial no seu próximo casamento para mostrar meu apoio na frente de todos ou não compareceriam. Mantendo uma aparência tranquila, ocultando a agitação interna, como se isso não fosse suficiente, Lisa deixou cair outra bomba. Jake e ela queriam que eu fosse sua dama de honra em seu casamento. Senti uma mistura de choque, raiva e incredulidade ao ouvir suas palavras. Esperavam que mostrasse uma fachada de aceitação para mostrar unidade e felicidade, quando na realidade estava lidando com os restos despedaçados do meu próprio coração. Toda a situação parecia uma piada perversa contra mim. Ela começou a falar sobre o quanto isso significaria para ele se eu pudesse fazer isso em seu dia especial. Saí dessa conversa com ela sentindo-me completamente quebrada e traída. Desde então estou dividida. Por um lado, quero dizer a ambos que vão para o inferno, mas por outro lado, não quero que minha família pense que ainda estou ressentida após a separação e não posso lidar com isso. Atualização 1. Na semana passada, minha irmã e Jake enviaram seus convites de casamento. Não respondi porque honestamente não quero ir. Ontem, minha mãe me pediu para visitá-la e aceitei, pensando que estaríamos apenas ela e eu. Quando cheguei, minha mãe estava esperando com minha irmã e minha tia. Era uma intervenção. Minha mãe começou dizendo que era importante que eu assistisse ao casamento da minha irmã e que deveria parar de me isolar de todos. Ela me disse que minha irmã estava se casando e que eu deveria parar de ser egoísta. Eu lhe disse que não me sentia confortável vendo meu ex-namorado, que me traiu várias vezes, se casar com minha irmã. Perguntei-lhe se ela estava ciente do seu histórico, porque a lista de vezes que ele me traiu era interminável. Ao ouvir isso, minha irmã começou a chorar dizendo que eu estava tentando arruinar seu relacionamento inventando mentiras. Perguntou se tinha a ver com o fato de que eu não estava saindo com ninguém no momento e sugeriu que poderia me emparelhar com um dos melhores amigos solteiros do meu ex para que eu não me sentisse sozinha durante seu casamento. Fiquei furiosa ao ouvir isso e lhe disse firmemente que não queria ir ao seu casamento porque não gostava que ela estivesse se casando com o pior cara que já namorei. Ele partiu meu coração durante nossos 7 anos de relacionamento. Ela continuou chorando, acusando-me de ser ressentida, afirmando que estava tentando machucá-la por ciúmes. Saí depois disso. Mais tarde, minha mãe ligou dizendo que se eu não comparecesse, pelo menos como convidada, seria afastada de toda a família. Eles precisam que eu esteja lá para mostrar a todos que não há ressentimentos e que abençoei seu casamento. Atualização 2. Decidi fazer uma última tentativa de resolver as coisas com minha mãe e explicar como suas ações me machucaram. Na sexta-feira passada, visitei-a enquanto estava sozinha em casa. Comecei expressando minha dor pela intervenção porque não achava que precisava de uma. Compartilhei que doía que ela tomasse o lado da minha irmã e expliquei minhas muitas razões para não assistir ao casamento da minha irmã. Disse-lhe como meu relacionamento com minha irmã havia mudado e não poderia ser normal nunca mais porque não podia me ver estando perto do meu ex. Não me sinto obrigada a tentar reparar sua reputação na frente de nossos parentes assistindo ao seu casamento. Ela escolheu tomar uma decisão de vida muito controversa ao se casar com meu ex-namorado, sabendo que namorei com ele por tantos anos. Ela já deveria saber que as pessoas lhe dariam um tempo difícil, mas se realmente o ama honestamente, não deveria se importar com a opinião deles. Enquanto falava, notei que minha mãe ficava cada vez mais irritada. Depois de terminar, ela me disse que tinha razão ao pensar que eu sou uma mulher vingativa, que está envergonhada de mim e que minha amargura é a razão pela qual vou acabar sozinha no final. Ela me disse que era patética por não assistir ao casamento da minha própria irmã e que estava tão presa em meu próprio ego. Comecei a chorar ao ouvir suas palavras, pois sabia que não merecia tanto ódio de meu próprio pai. Suas palavras doeram e saí de sua casa prometendo a mim mesma que nunca mais a contataria. Senti-me tão deprimida nos dias seguintes, como se isso não fosse suficiente, recebi um e-mail de Jake. Eu havia bloqueado após a separação, então ele não pôde se comunicar comigo por chamadas ou mensagens. Ele decidiu me enviar um e-mail. No e-mail, ele derramou desculpas e tentou justificar tudo. Afirmou que realmente estava apaixonado por minha irmã, como se isso fosse melhorar tudo. Continuou dizendo que não podia controlar por quem se apaixonava e que havia mudado. Foi exasperante ler isso, especialmente depois de toda a dor que ele me causou. A audácia de Jake não conhece limites. Em seu e-mail, ele teve a ousadia de me dizer para deixar de lado meus sentimentos e estar lá para o grande dia de minha irmã, já que significaria muito para ela.
Ler essa linha apenas alimentou ainda mais minha raiva e agora estou mais convencida de minha decisão de não assistir ao casamento de minha irmã. Atualização 3, passaram-se 3 meses. Embora minha última atualização possa ter sido um pouco angustiante para alguns de vocês, asseguro-lhes que estou muito melhor agora do que da última vez. Após o confronto com minha mãe, a comunicação com minha família permaneceu tensa. Minha irmã continuou me contatando para me obrigar a assistir ao seu casamento. Apesar de seus persistentes convites, permaneci firme em minha decisão de não ir. A pressão da minha família, o medo de ser rotulada como uma ressentida e talvez uma pequena esperança de uma futura reconciliação com minha irmã, inicialmente me fizeram considerar, mas no final escolhi priorizar meu bem-estar emocional. Chegou o casamento e, segundo os relatos que me chegaram, parecia que seu casamento foi um desastre total. Alguns dos meus primos e até meus avós, que desaprovavam firmemente a decisão da minha irmã de se casar com meu ex, optaram por não ir ao casamento dela. Sua ausência, um protesto silencioso contra a união, causou discórdia no evento. Minha irmã me enviou uma longa mensagem de texto me culpando por ter arruinado o dia mais especial de sua vida. Depois disso, decidi bloqueá-la para poder seguir em frente com esse assunto. Desde então, concentrei-me em me recompor. A terapia tem sido de grande ajuda, ajudando-me a entender meus sentimentos após a separação e o drama familiar. Em vez de me concentrar na negatividade e no meu relacionamento difícil com minha família, coloquei toda a minha energia no meu trabalho. Hoje em dia, enquanto continuo a me curar, encontrei apoio em amigos que se tornaram minha família escolhida. Eles entendem melhor o que passei do que minha própria família. Olhando para trás, posso ver como os tempos difíceis te tornam muito mais forte. O processo contínuo de cura permanece uma parte significativa da minha narrativa, e estou assumindo o controle dele, recusando-me a ser uma vítima.